Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal: gestão que transforma. O que todo profissional da saúde precisa aprender com a maior rede de aparelhos auditivos do Brasil. Eu tô feliz demais por receber uma convidada especialíssima aqui, que logo eu vou apresentar para vocês. Mas antes, eu tenho alguns recados especiais para dar para vocês. E sabe quais recados são esses? Em primeiro lugar, vocês precisam conhecer o 981cast. Nós estamos no YouTube e também no Spotify. Todos os nossos episódios na íntegra, eles saem lá, no YouTube e no Spotify. No YouTube, já vai lá, se inscreve no nosso canal. É muito importante para nós que vocês se inscrevam. Vai ajudar a crescer o nosso canal e principalmente fazer com que esse conteúdo, com essa entrega que a gente faça aqui, reverbere para cada vez mais pessoas. Os nossos principais cortes estão nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, também no TikTok, sempre @981, 981 por extenso, não é o numeral. E tu já sabe, os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. E agora chegou o momento então de eu apresentar para vocês a minha convidada especial. Eu tô muito honrada de receber hoje essa pessoa que estou conhecendo presencialmente hoje, inclusive também muito feliz, ela que veio de fora de Porto Alegre para estar conosco aqui, Gabriela Vargas, ela que é diretora comercial na Comunicare Aparelhos Auditivos. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Ingrid. Eu que tô feliz de estar aqui, né, só pelo que a gente já conversou, eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Eu fico muito feliz de ver negócios, né, trabalhando voltados para a saúde, que é o que eu amo e o que eu sei fazer, então eu tô muito feliz também. A gente tá feliz demais aí por receber e por ela ter despendido aí um tempo que a gente sabe que é tão precioso dessa mulher, que vocês logo vão entender aí o que ela faz. Então a Gabriela, ela é fonoaudióloga há mais de 12 anos, ela é fonoaudióloga e há 12 anos ela atua, né, na gestão da maior rede de aparelhos auditivos do Brasil, a Comunicare. Já são mais de 100 lojas aí no país, tem presença internacional, a Comunicare, uma trajetória bem legal, bem impressionante, mas acima de tudo é um exemplo de como que a gestão pode transformar os negócios em saúde. Por isso que ela está aqui conosco hoje, né, para abrilhantar aí e falar muito sobre essa questão de gestão para nós e para os nossos espectadores. Pra gente começar, Gabriela, eu quero que tu nos conte um pouquinho. Aí são 12 anos atuando dentro dessa empresa, que é gigante hoje, né? E tu cresceu muito junto com ela, né? Tu começou a tua trajetória, tem todo um crescimento teu, assim. O que te fez ficar nessa empresa por tanto tempo, estar nessa empresa há tanto tempo e ir se reinventando? Conta pra mim um pouquinho dessa trajetória e conta pra nós. E o que tu faz hoje? Dá um contexto geral para os nossos espectadores. Bom, eu sempre falo que eu sou uma pessoa, sem querer ser, eu sou uma pessoa de relacionamentos longos, né? E aí, até na minha vida pessoal, as pessoas perguntam, como que o teu relacionamento, né? Meu casamento, por exemplo, é tão longo. E eu sempre dou a mesma resposta, que é a única conclusão que eu chego, que é de entender que a gente não é a mesma pessoa que a gente era anos atrás. E eu acho que no trabalho e na Comunicare é a mesma coisa, né? Eu sempre digo que a única certeza que a gente tem é a mudança. Na vida, no mercado que a gente trabalha, seja na saúde, né? Eu trabalho especificamente com o varejo. Então, eu entrei na Comunicare há 12 anos, praticamente recém-formada, né? Como fonoaudióloga, entrando para atender paciente, que eu acho que é o que todo mundo que faz uma faculdade de saúde, seja ela qual for, almeja, né? Eu vou atender paciente, eu vou ajudar as pessoas e a minha carreira vai ser essa. E era isso que eu imaginava e que eu fui criando pra mim ao longo do tempo, né? Quando tu foi fazer a faculdade, era isso que tu buscava. Exatamente, né? A fonoaudiologia, quem é fonoaudiólogo, a maioria das pessoas diz que a fonoaudiologia me escolheu, né? Porque não é um curso muito conhecido, então eu entrei. E é engraçado porque quando eu fui fazer faculdade, eu fiz vestibular para administração e para fonoaudiologia. E eu passei nos dois, me matriculei nos dois. E hoje, de alguma forma, daí eu fiquei só na fono depois e hoje, de alguma forma, né, eu trabalho com essas duas coisas. Verdade. Mas eu entrei na Comunicare para atender paciente, foi isso que eu fiz no início. A gente que se forma em saúde, a gente tem uma visão, de certa forma, limitada de que uma profissional da saúde pode ter uma empresa, pode ser um empresário, pode ser um gestor, pode ser um líder, pode trabalhar no mundo corporativo, como hoje eu trabalho, pode ser um executivo. E eu não tinha a mínima ideia. Eu nunca me imaginei, por exemplo, vendendo, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo que se eu queria
mudar a vida das pessoas. E aí começou eu achando que eu ia mudar a vida das pessoas atendendo elas, e foi isso que eu fiz no início. Não imaginava que para isso eu ia vender, então esse foi um dos primeiros, né, desafios, que não é algo tão natural para quem é profissional da saúde. É verdade. E depois me descobri com habilidades de liderança e de gestão. Então, enquanto eu crescia, literalmente, amadurecia como pessoa, como profissional, a empresa que veio, né, é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, pequena, foi expandindo juntos. Então, a minha história e a história da Comunicare se mistura muito. E o que eu tava falando de relacionamento no início é que todos os dias, assim como qualquer relação, eu escolho tá nessa empresa. E hoje ela não é a mesma empresa de 12 anos atrás, nem um pouco, uma empresa completamente diferente, que eu vejo, né, muito melhor. E eu escolho todos os dias tá aqui. Então, eu acho que é isso que faz os relacionamentos, né, e aí falando de trabalho, serem duradouros. É a gente entender que a mudança é a certeza que a gente tem. Eu super concordo. E eu queria que tu contextualizasse para quem não conhece, porque aqui a gente tem espectadores de toda a área da saúde, né? Desde médicos, dentistas, psicólogos, nutris, enfim. E eu vejo que a Comunicare é muito conhecida dentro da questão da fonoaudiologia e tudo mais. Quero que tu contextualize para as pessoas que não conhecem a Comunicare. Sim. Então, a Comunicare hoje, né, é um varejo, uma empresa que tem, para quem é profissional da saúde imaginar, né, são lojas, mas são clínicas, onde temos equipes de fonoaudiólogos e outras pessoas que pertencem à equipe, assistentes comerciais, enfim, e outras áreas, que vão fazer reabilitação auditiva. Então, a reabilitação auditiva, ela acontece através da adaptação de aparelho auditivo, né, que já é um mercado muito nichado e já é algo, às vezes, desconhecido para a maioria das pessoas. A não ser que as pessoas tenham um familiar, um amigo que use aparelho, é um mercado muito pequeno. Primeiro, pela proporção de pessoas que realmente buscam ajuda, né? Hoje dizem que 5%, os estudos mostram, das pessoas que têm perda auditiva buscam, de fato, colocar um aparelho. Muito pequeno. E ainda demora um tempo muito longo, né? Até procurar esse aparelho. E existe muito desconhecimento. E a outra questão é, a gente trabalha com varejo, né? Para que a gente consiga reabilitar a audição de alguém, a gente precisa vender ao mercado privado um aparelho auditivo. E isso é um tabu, porque a pessoa não acorda de manhã, ai, que vontade eu tô de comprar um aparelho auditivo. Exato. Que vontade, né? A surdez, que é o nome mais popular, é um tabu. Então, além disso, a gente tem um papel social muito grande de fazer as pessoas conhecerem esse mercado. Então, isso aqui também é uma oportunidade, né? E entenderem que hoje em dia existem muitas soluções e que não ouvir é um grande problema, né? Então, a gente tem um trabalho, eu sempre digo para a equipe e penso nisso basicamente todos os dias. A gente tem um trabalho muito nobre, que é fazer as pessoas voltarem a ouvir. Então, hoje estamos aí, como tu falou, né, no Brasil inteiro, em todos os principais estados do Brasil, as principais cidades, com quase 100 unidades, para que a gente consiga chegar cada vez mais perto com a equipe e principalmente com a informação, que é o que primeiro precisa chegar nas pessoas, para que elas voltem a ouvir. Exatamente. E hoje, dentro da Comunicare, tu atua como diretora comercial, né? Então, hoje a gente tem basicamente duas vertentes na empresa, as nossas lojas e os nossos parceiros. Então, eu cuido junto com os gerentes regionais, né? E toda a nossa equipe de back-office das nossas 100 lojas, né? Do nosso atendimento, do nosso serviço, dos nossos protocolos, dos produtos e de toda essa equipe aí de quase 400 pessoas. Ou seja, vocês estão vendo que essa pessoa tem muito para trazer para nós hoje, tem muito a ensinar aqui no nosso podcast para esses profissionais da saúde que ou querem empreender ou têm alguma vontade, e ela tá ali dentro no dia a dia vivenciando esses desafios, né, desse mundo corporativo aí, mas também com o olhar para a área da saúde, que é um mercado que a gente sabe muito específico, né, Gabi? Bom, em primeiro lugar, posso te chamar de Gabi? Por favor. Então já estou te chamando. Eu estranho quando me chamam diferente. Desculpa. Bom, e dentro desses 12 anos, né? Tu começou de uma forma, hoje tu tá no outro lugar, e como tu foi falando, né? Foi uma decisão de sempre ir mudando, que a gente sabe que é a única certeza que a gente tem, né? Dentro dessa trajetória, dessa carreira, que talvez não tenha sido linear, que talvez não tenha sido sempre numa ascensão, né? Porque nós somos seres humanos, pessoas, têm necessidades, têm emoções. Quais foram, assim, os maiores aprendizados sobre gestão que tu teve acompanhando um negócio desse porte? Eu sei que deve ter muitas lições aí.
Acho que muitas. Eu acho que talvez a principal delas que eu aprendi é que eu não sabia o que era gestão. Eu acho que a gente confunde muito, né, liderar com delegar. Se eu dou ordem, se eu digo para as pessoas o que elas têm que fazer, eu vou ter o resultado final no meu negócio, e não é isso, né? Para mim, não é isso, e não é o que eu acredito. Então, eu acho que a gente liderar uma equipe é fazer junto, é ouvir as pessoas, é entender que as pessoas precisam fazer parte do processo, senão elas não vão ser engajadas e tu não vai conseguir expandir o teu negócio, pelo menos não com qualidade ou não com durabilidade. Então, eu acho que precisa... É um grande clichê, mas precisa fazer sentido, tanto para mim quanto para aquelas pessoas estarem ali, né, todos os dias. Então, eu acho que a gestão é muito mais fazer junto, partilhar, ouvir e, obviamente, envolve delegar, né? Envolve muita estratégia e muito mais metodologia do que a gente imagina, quem não é formado, principalmente para isso. Mas eu acho que é muito menos uma coisa vertical e muito mais uma coisa de ir junto. Porque a tua graduação lá, a fonoaudiologia, tu não aprendeu sobre administrar, sobre liderar, sobre gerir, né? Tudo isso tu teve que aprender meio que na marra, digamos assim, né? Exatamente. Foi meio que indo assim, vamos lá, agora tem esse desafio aqui, vamos resolver, né? Quando tu traz que não sabia o que é gestão e que vê que isso acontece de uma forma meio generalizada, quando tu me traz que precisa fazer sentido, eu te pergunto, que tipo de ações vocês realizam hoje, por exemplo, dentro da Comunicare, que vocês realizam para trazer essa galera junto para vocês, assim, né? Do como criar isso em conjunto, são ações de cocriação, como é que é isso? Eu acho que a resposta está dentro da tua pergunta, Tá. e eu sempre falo que está dentro do nome da Comunicare também. Eu acho que o principal é comunicação, que eu vejo que empresas, e obviamente, né, todas as empresas em algum momento acabam falhando nisso, é falhar na comunicação. Eu acho que se tudo que acontece com a empresa é dentro do que é possível, né? Claro, ser comunicado e partilhado com as pessoas se sentem parte. E não se sentem só porque tu tá dizendo que elas são parte, porque fazer discurso é mais fácil, mas elas precisam fazer parte daquilo. Óbvio, nem sempre é possível, né? Hoje eu tô num contexto que é uma empresa gigantesca, compartilhar tudo com todas as pessoas. Mas dentro do que é possível, porque a pessoa só vai saber se faz sentido para ela estar ali e fazer essa escolha se ela entender o porquê das coisas, né? Então, se alguma coisa tá mudando, o porquê aquilo tá mudando, o que aquilo vai fazer de diferença, ouvir as pessoas, seja o cliente ou seja a equipe, faz sentido? Se eu mudei alguma coisa ou se eu criei uma estratégia X, né? Faz parte da gestão, obviamente, medir, ouvir e, se precisar, dar um passo para trás. Então, eu acho que as pessoas, elas só se sentem parte quando a gente consegue envolver, dentro do possível, elas na tomada de decisão. Eu acredito muito em cocriação, eu acho que... E aí, quando eu falei que, né, eu não sabia o que era gestão, e óbvio que depois eu me especializei tecnicamente nisso, mas quem mais me ensinou como gerir e o que as pessoas gostam e o que é importante para elas em termos de liderança, em ter um líder, foi a própria equipe, né? E aí a gente começa a falar também de escuta, porque a gente precisa comunicar, mas a gente também precisa ouvir. No momento que a gente escuta, as pessoas têm muito mais a contribuir do que a gente imagina. Com certeza, é verdade. E tudo isso que tu falou, por mais que talvez algumas pessoas que estejam nos escutando, nos vendo aqui hoje, elas pensem, nossa, mas a realidade dela é uma empresa enorme, né, com mais de 100 unidades aí espalhadas, com unidades na América Latina e tal. Isso não aplica para mim, não se aplica para o meu negócio. Ledo engano, né? Se aplica sim, porque qualquer profissional da saúde, seja médico, seja dentista, que tenha o seu espaço, já está tendo um negócio, né? Que atue, totalmente. Porque tem a sua marca pessoal, porque tem o seu espaço, porque tem clientes a gerenciar, ou seja, os seus pacientes. E tudo isso faz muito sentido. Primeiro ponto é eu não saber o que é gestão, entender que precisa entender, sim, sobre gestão, e que dentro da gestão a gente tem um universo de coisas aí para falar, né? A gente vai tentar dar uma pincelada em cada um desses pontos hoje dentro do nosso podcast aqui. Mas quando tu fala tudo é sobre comunicação, Ingrid, eu percebo que muitos profissionais ainda não entendem isso, e que tudo isso que tu falou se adapta para as clínicas e consultórios menores,
Mas sabe aquela coisa, aquele ponto assim de tu não entender que tu tá comunicando a todo momento, né? E tudo que tu faz tá comunicando, mesmo que tu não esteja falando, né? Então a gente, por exemplo, tá ali num atendimento, tu tá numa questão, resolvendo uma questão com a tua secretária ali, e daqui a pouco tu é um pouco ríspido com ela, tu trata de um jeito, o paciente pode estar percebendo isso. Totalmente. E tá tudo comunicando, e são nessas pequenas nuances que tu vai fazendo a gestão da tua equipe, vai mostrando se tu é um bom líder ou não, nessas pequenas ações, né? E tu concorda que isso se aplica para negócios pequenos também, Eu concordo 200%, e até quando a gente estava conversando, né, antes sobre a Comunicare, é um negócio gigante, e eu falei que ao mesmo tempo é pequeno, porque cada unidade nossa precisa ter esse funcionamento. Tem um funcionamento específico. Às vezes é uma assistente comercial e um fonoaudiólogo, e eles precisam ter essa sinergia, dar o mesmo atendimento para o cliente. Eu acho que a gente está gerindo o tempo inteiro. Então, tu está atendendo um paciente, tu está gerindo o tempo, tu está gerindo a forma como tu está falando, tu está fidelizando ele para que ele volte ou não, né? Que é o que tu falou da forma como se comunica. A equipe precisa estar muito integrada, e pode ser uma equipe de 2 pessoas, não importa. Tudo precisa ter essa sinergia. Então, eu acho que não é sobre o tamanho da empresa. Eu acho que uma empresa pequena pode fazer muito e ser muito rentável e próspera se ela se entender desde o início como um negócio. Exatamente. E aí, dentro dessa linha ainda, quando a gente fala sobre gestão em saúde, a gente percebe que muitos profissionais da saúde, seja um fono que atende numa clínica, seja um médico, enfim, ainda acreditam que só tem que ter agenda cheia. No momento que eu tiver minha agenda cheia, tudo vai estar resolvido, eu vou ganhar bem, e daí é só sorrisos. Não é, né? Mas na tua visão, assim, qual é a maior armadilha desse pensamento, dessa mentalidade? Então, essa pergunta é muito boa, porque há bastante tempo eu não acho agenda cheia sinônimo de produtividade e de algo necessariamente bom, um resultado ideal. Positivo. Exatamente. Porque eu acho que a gente prestar serviço e vender soluções de saúde, a gente precisa ser efetivo. Às vezes eu tenho a minha agenda cheia, independente se eu sou um médico, como tu falou, se eu sou um psicólogo, ou se eu sou um nutricionista, e a pessoa tá vindo várias vezes com um problema recorrente. Eu vou ter receita daquelas consultas que eu vou ter, sim, mas tu tá dando melhor pro teu cliente, né? Então, eu acho que, e hoje a gente tem muitas soluções, inclusive de tecnologia, de marketing, etc., para que o cliente consiga fazer muitas coisas sozinho, que eles não precisem ficar voltando. Então, hoje, eu falo muito para as pessoas da equipe, e eu brinco que eu quero ver as agendas mais vazias. É o contrário, porque isso, claro, obviamente a gente precisa de novos clientes, e aí precisa prospectar e tudo isso, é muito relevante, mas a gente precisa entender, e aí, independente do tamanho do negócio, aí que entra a estratégia e a visão. É olhar para a agenda como um dado. Como tá a minha agenda? Não ela está cheia ou ela está vazia. Ela tá sendo efetiva, ela tá do jeito que eu preciso, ela me possibilita prospectar mais cliente, até porque se a tua agenda tiver muito cheia, tu não vai conseguir trazer novos clientes, talvez tu não vai conseguir escalar teu negócio de alguma forma, né? Então, eu acho que é muito mais sobre ser mais produtivo e mais efetivo, porque no momento que eu ofereço uma solução para um cliente, para um paciente, o que o cliente quer é que eu resolva o problema dele, que ele não precise voltar tão cedo, né? Por melhor serviço que a gente ofereça, a ideia é que eu consiga ser efetiva o mais rápido que eu puder. E o mundo tá assim, né? As pessoas querem solucionar tudo no mesmo dia, na mesma hora. Então, a gente também precisa entender isso. Então, eu acho que a agenda, ela pode nos enganar de certa forma. Tá. E agora, tu falando assim, me veio aqui uma pergunta que não estava prevista, mas eu preciso entender. Como era o pensamento da Gabriela quando ela iniciou, lá no início, lá 12 anos atrás, e como é o pensamento, a mentalidade da Gabriela hoje? No que a Gabriela evoluiu ao longo desses anos, assim, como pessoa, mas que consequentemente tá atuando nessa empresa? O que ela evoluiu? Eu acho que o que eu mais aprendi é desaprender.
Porque eu acho que a gente tenta ter muitas certezas, e eu acho que as certezas, assim como a agenda, por exemplo, nos sabotam muito. Então, eu tinha certeza que eu ia atender num consultório, eu tinha certeza que eu nunca ia vender uma bala. E eu tinha... Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha certeza que se eu fizesse X protocolo com o paciente era isso que era certo e ponto final. E não, e tudo mudou, né? A gente pode até botar a pandemia e o comportamento das pessoas mudou, a vida das pessoas mudou. E a gente tem que entender. O que eu entendo é que eu não, cada vez entendo que eu sei menos, mas isso me favorece no sentido de que eu sempre tenho o que aprender. Então, isso me dá uma certa ansiedade boa do que eu vou aprender com as pessoas nos próximos tempos, e isso vai gerar implementações para a empresa, para o negócio, para o cliente, para mim, para minha vida, enfim. A certeza de não ter certeza. Exatamente. É muito difícil, eu sou uma pessoa extremamente controladora, acho que muitas pessoas são, né? Mas é um exercício diário, porque isso faz a gente ser mais criativo, a gente olhar para o que a gente não tá fazendo que não pode ser legal, que pode não ser legal, né? E aí mudar a rota, porque quando a gente fala de negócio também, a gente precisa mudar a rota basicamente todos os dias. Exato. Então, se tu achar que o negócio que tu criou hoje, o jeito que tu atende hoje vai ser o mesmo pro resto da vida, vai perder bastante. Em sucesso, né? E além disso, dessa tua fala, eu percebo que algo muito forte em ti é essa humildade de estar aberta a aprender. Né? Se tu trouxe que a tua certeza é não ter certeza e de que quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu precisa aprender, tu tem essa humildade, tu traz isso como muito forte teu, né? Que, se eu tô em qualquer oportunidade pode ser uma oportunidade para eu estar evoluindo, para eu estar conhecendo e implementando novas questões lá dentro da empresa, né? Só que para isso, esse ponto da humildade, esse valor, esse princípio que tu tem, muitas pessoas não percebem, não tem isso, porque acham que, eu sou assim, não, sempre foi assim, né, como tu disse, a questão do, não, mas eu tenho uma empresa, agora tá tudo redondinho, agora vai ficar assim, agora vai tá tudo certo, né, vamos manter aqui, e de não ter essa adaptabilidade, o quanto essas pessoas vão sofrendo também, né, e é muito algo de um desenvolvimento e de um autoconhecimento, né, como pessoa, porque se hoje tu tem isso muito claro pra ti, isso também foi uma evolução tua de tu ir trabalhando, né? Sim. Terapia, né? Eu acho que é muito importante. Terapia, também é um serviço aí era nesse ponto que eu queria chegar, agora cheguei. É um serviço de saúde, né? E eu acho que troca com as pessoas. O ser humano, ele não foi feito para viver isolado sozinho, embora isso seja muito, muito importante. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para ouvir o outro, para ouvir o diferente. Então, hoje eu tô aqui contigo, com certeza já aprendi um monte de coisa. É muito comum no meu dia a dia, eu tô falando com alguém, eu tô fazendo uma reunião, eu falo, segurei só um pouquinho que eu vou anotar que eu tive uma ideia. Porque às vezes a pessoa tá falando ela não tá tendo uma ideia, ela não tá me fazendo criar alguma coisa, mas ela tá me dando um relato que eu penso que eu posso mudar alguma coisa que vai facilitar ou a vida dela ou a vida do cliente. Só que isso só vai acontecer se a gente estiver aberto, se a gente não achar que a gente tem o maior segredo, a maior solução. Eu faço muitas apresentações de reuniões e etc, que eu uso a imagem de um prato de arroz com feijão. Tá. Porque eu acho que não existe um grande segredo das coisas, embora a gente sempre possa aprender, mas tá no rotineiro. O arroz e feijão, ele é a rotina, mas claro, eu preciso ter uma técnica para fazer, às vezes eu posso queimar o arroz, eu preciso voltar atrás, às vezes tem alguém que faz um arroz melhor que o meu, né, mas não é uma grande coisa, mas eu preciso estar aberta. Eu acho que a abertura também é uma grande palavra, assim. Né, é verdade. Tá, e o que tu percebe, assim, que na prática diferencia um profissional? Vamos pensar no profissional da saúde, tá? Os teus colegas aí da área da saúde. O que diferencia, então, de fato, alguém que é um gestor, de fato, tá? Ou aquele que só quer atender pacientes? Eu acho que a grande diferença é que uma pessoa tá aberta e a outra não. Porque eu acho que existem muitos tabus, como eu falei, e uma palavra eu não sou um gestor, eu sou um médico, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um profissional da saúde, com certeza. Mas o tempo inteiro, como eu falei antes, tu vai gerir. Então, eu acho que a pessoa precisa entender também o que ela quer, porque
respondendo a tua pergunta, um profissional que só quer atender paciente, provavelmente ele vai mais facilmente ser engolido pela rotina, Perfeito. pelas demandas. E aí depois chega no momento de eu tô muito sobrecarregado porque eu não parei e pensei com uma cabeça de gestão, né? Não precisa ser um grande gestor, às vezes é uma pessoa que atende num consultório sozinho. Isso aí. Mas já é um negócio. Exato. E aí, o que eu vou fazer para eu ser mais produtiva? E às vezes até para eu ter mais tempo com a minha família, né? Eu vou contratar uma empresa para gerenciar a minha agenda. Eu preciso captar mais clientes, eu vou contratar... Para eu não ter um burnout. Exatamente, né? Então, assim... Não é porque tu é sozinho, porque tu atende paciente, que é uma grande facilidade não precisar gerir alguma coisa. Precisa, a gente precisa gerir nossa vida, a gente precisa gerir nossa casa, a gente precisa gerir nosso casamento, os filhos, né? Enfim, eu acho que a gestão, ela tá na vida, né? Assim como eu gosto de falar que a venda também tá. Mas a gente vai chegar lá. A venda é um detalhe bem importante aí. E a gente sabe que gestão... é um processo que envolve tomar a decisão constantemente, como tu falou, né? Todo dia tá mudando alguma coisa e a gente precisa se adaptar, a gente precisa jogar o jogo nessa vibe aí, né? Qual foi, cita aí pra mim, vê se tu tem alguma aí, pensa, recapitula. Alguma decisão difícil que tu precisou tomar, assim, que mudou os rumos do negócio que tu atua hoje? Se tu puder dar esse exemplo pra nós. Eu não consigo pensar em decisão difícil, eu não acho que nem a minha particularmente, né, do negócio. Eu citei agora há pouco sobre a pandemia, né? Então, eu acho que aí, no negócio, né, na empresa, a gente teve que tomar muitas decisões difíceis, como, eventualmente, fechar uma loja. A gente teve que fechar temporariamente todas as nossas lojas. A gente teve que, em semanas, se adaptar para conseguir atender os clientes remotamente, que é uma coisa que às vezes o profissional da saúde é muito difícil de abrir mão. Como eu vou atender o cliente, o paciente por uma tela, né? Então, essa foi uma decisão que teve que ser tomada muito rápido, que a gente teve que fazer a equipe se adaptar muito rápido, o paciente se adaptar muito rápido. Então, esse é um marco, assim, para mim, mas decisões de gestão difíceis acontecem todos os dias, né? Acho que principalmente mudança de equipe, a questão de clima organizacional é algo que não é confortável para ninguém. Envolve eu sempre pessoas, falo, quem é profissional de saúde normalmente se formou com uma visão muito mais assistencialista. Então, aí se eu vou lá, eu vou atender meu paciente, eu não vou demitir ninguém. Não vou ter uma conversa difícil. E isso vai acontecer todos os dias, mesmo que o teu negócio não seja gigante. Porque para ele ser próspero ou para ter uma sinergia melhor, tu vai precisar gerenciar a equipe, mesmo que a tua equipe seja uma secretária. Porque é uma equipe. Auxiliar, Exatamente. E ali já está se criando a cultura, né? Exatamente. Já existe a cultura. 100%. E já que a gente está falando em cultura e desafios em empresa e tudo mais, hoje tu atua então numa empresa que tem mais de 100, que tem 100 unidades, né? Na verdade. O que é mais desafiador, né? Abrir uma primeira unidade ou manter a cultura quando já se tem esse número todo? 100. Então, eu não abri a primeira unidade, né? Mas eu acho que... Ou lá no início, eu acho que são desafios que têm sua importância. Eu acho que abrir um negócio deve ser algo, né, muito difícil, porque é do zero. Eu tive a experiência de, enquanto fonoaudióloga, estar na abertura de uma loja do zero. E aí eu lembro que eu pensava assim... O que eu vou fazer que não tem nenhum paciente aqui? Eu simplesmente saía na frente da loja e eu falava com a pessoa da portaria, a pessoa do estacionamento, e eu chamava para vir fazer uma audiometria para ver se ele estava ouvindo bem, porque independente dele não precisar do meu serviço, ele ia falar para alguém. Então, eu acho que tem seus desafios, mas eu não tenho dúvidas que o mais desafiador é expandir com o mesmo propósito, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então, assim, existem muitas diferenças. O que um paciente espera no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que em São Paulo, não é a mesma coisa que em Recife, não é a mesma coisa que no Maranhão, né? Então, muda muito e a gente precisa recrutar equipes em todos os lugares e apresentar ali, tanto para aquele lugar quanto para as pessoas que vão trabalhar com a gente, o nosso negócio. Que, como eu falei antes, é um negócio muito nichado, né? Então, eu acho que manter de 50 para 100, para 150, para 200, para 300, para 350 pessoas
é o mais difícil, por isso que... E aí, eu tenho muita experiência de entrevistar muitas pessoas, né? Isso que eu ia te perguntar. E etc. Então... É tu que faz a contratação dessas equipes. Não sou eu, mas eu acabo participando. Tá. Eu sempre participo de alguma forma e já contratei diretamente muitas pessoas, né? Hoje eu participo às vezes, mas eu gosto muito disso. Então, às vezes tem processos seletivos que eu falo, quero participar. É muito relacional e porque também. eu quero conhecer as pessoas, né? E eu sempre pergunto pra pessoa o quanto ela está aberta. E parece uma pergunta muito vaga, assim, mas eu acho que a prosperidade, o quanto a pessoa vai entregar de resultado para uma empresa, num negócio, para uma clínica, depende muito mais do quanto ela tá aberta ao aprender, né? A aprender, a mudança, aos processos, né? E a passar, às vezes, por um período muito grande de adaptação, porque ninguém se forma na área da saúde, como eu falei. No meu caso, eu contrato pessoas para vender. E pessoas que não imaginaram que iam vender, né? E aí elas precisam entender muito que elas não vão deixar de ser os fonoaudiólogos, os profissionais de saúde que elas se formaram. Pelo contrário, é isso que vai fazer elas ajudarem as pessoas. Porque uma pessoa só pode voltar a ouvir se ela tiver um aparelho auditivo. E ela só vai ter um aparelho auditivo se ela comprar de um bom profissional, que tenha toda uma técnica e um preparo para isso, que seja especialista nisso. Mas até isso se desconstruir na cabeça das pessoas demanda abertura, demanda desaprender coisas, não descriar, essa palavra não existe, né? Mas desmistificar muita coisa, e muita coisa que a pessoa criou como o profissional da saúde de branco, que vai resolver, que às vezes trabalha no SUS e vai te dar o aparelho auditivo, ou a cirurgia vai ser o plano que vai pagar, e no dinheiro é o plano que fala, não sou eu, como se eu não recebesse pelo serviço que todo mundo recebe. É bem desafiador, seria essa palavra, mas dentro, para a gente poder ter essa cultura ao longo de todas essas empresas, de todas essas unidades, de todo o Brasil, de tanta gente envolvida, né, que nem tu falaste anteriormente, a gente precisa ter valores, princípios. E que são esses os valores que eu imagino que norteiam na contratação de vocês, né? Que vocês percebem ali, essa pessoa tem, essa pessoa não tem, então vamos treinar a parte técnica delas, porque a parte comportamental, essa parte de valores acaba sendo mais difícil. Na verdade, eu não acredito que tu consiga mudar. E aí eu te pergunto, quais são os pilares que hoje vocês não negociam dentro da empresa, que vocês buscam em todas as pessoas que trabalham com vocês, que estão ali, os colaboradores no dia a dia? Quando eu apresento os valores da empresa, que existem, é uma listinha, eu falo que o primeiro não é honestidade à toa. Porque eu acho que a transparência, ela norteia o negócio, e aí eu pessoalmente me identifico muito com isso também, né? E acho que isso tem tudo a ver com a minha escolha diária de acreditar nessa empresa, né? E tá aqui, que é a transparência. Então eu acho que em negócios de saúde, em saúde, isso é muito importante. Então a transparência, ela é da empresa com o colaborador, do colaborador, do fonoaudiólogo, do assistente que está atendendo o cliente com o cliente. Então aconteceu um problema, teve um imprevisto, o que eu vou fazer? Vai ser transparente, vai falar a verdade, vai se comprometer, né? E acho que a segunda coisa é ter esse comprometimento com a entrega do serviço, né? O cliente pode esperar isso da gente e a gente tem que entregar isso para ele. Então, todo mundo tem que estar, no caso da Comunicare especificamente, né, comprometido com a reabilitação auditiva de excelência, porque fonoaudiólogo tem vários, empresas de aparelho auditivo também, né? Então, a gente escolhe aquela pessoa olhando para isso, e ela precisa saber desde o dia 1 que é isso, né, que vai reger aí o caminho dela. Então seria a questão da honestidade e o comprometimento. Acho que são os dois principais princípios hoje que vocês buscam nas pessoas. Principalmente. Olha aí, ó, dica para quem quer trabalhar. Ok. E aí a gente percebe também que tem muitos profissionais que acham que a expansão é só abrir novas unidades. Abrir mais uma, né? E o que tu aprendeu sobre escala, que pode servir para qualquer negócio da saúde, mesmo negócios pequenos? Porque às vezes eu imagino
que para esse profissional deve ser muito difícil pensar e racionalizar isso. Poxa, mas hoje eu sou tão pequeno aqui, né? E ela tá falando de um negócio que é tão grande, que é tão maior, que tem tantos números altos envolvidos, mas tem pequenos ensinamentos, pequenas questões que valem para todos os lados. Com né? certeza. E o que tu diria? Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque eu não acho que expandir necessariamente é abrir novas unidades. E não acho que se tu tem uma clínica, tu precisa de outras. Eu não acho necessariamente que se tu tem lojas próprias, tu precisa ter franquia. Mas tu consegue escalar o teu negócio de outras formas. E aí, o que eu gosto de pensar é aonde está o teu paciente. Porque, às vezes, a pessoa abre lá o seu consultório, a sua loja e vem a nós o vosso reino, né? Como se fosse abrir a porta. E esperando. Isso é muito engraçado. Quando a gente abre uma loja, as pessoas perguntam assim... E quando eu abrir, vai abrir amanhã. E quando eu abrir, o que vai acontecer? Eu falo nada, gente. Nada. No primeiro dia não vai acontecer absolutamente nada. Porque é o que, né? Óbvio que existe uma preparação, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas que nem eu contei, né? Que eu saía na rua e chamava a pessoa que atendia ali o prédio que estava na recepção. A gente precisa entender onde estão esses clientes. Eles estão aonde? Eles estão na internet? Eles estão no clube? Aonde eles estão? E aí eu acho que tem tudo a ver com a agenda, né? Se eu tenho uma agenda lotada, eu não consigo escalar o meu negócio. Independente, eu quero abrir uma outra unidade, mas vou eu que vou atender, né? Então, eu acho que a pessoa precisa de gestão desde o dia 1, gestão da agenda e entender aonde está o teu cliente, o que ele faz, como tu pode chegar até ele, seja chegando, literalmente, ou de outra forma, né? Marketing digital e etc. Mas ele precisa primeiro saber para onde ele quer ir, né? Exatamente. Isso também é uma questão, né? Às vezes a gente vê as pessoas e aí a palavra estratégia, ela parece algo que é muito simples e pode ser. Às vezes uma estratégia simples é muito efetiva, mas eu acho que a pessoa precisa saber, primeiro, obviamente, onde ela quer chegar e depois ter uma estratégia clara e, inicialmente, o mais simples possível para isso também. Mas para poder executar, né? Exato. E tu sabe, Gabi, que é incrível o número de profissionais que a gente percebe aí pelo mercado que não sabem para onde estão indo. É incrível. Eles estão simplesmente deixando o vento levar, deixando as coisas acontecerem, vivendo a vida. Tá, eu vou viver aqui. Daqui a pouco, no máximo, quer manter o seu nível de vida, de qualidade de vida, fazer uma viagem, né? Ter a sua casa legal ali e tal. Mas e o que mais? E às vezes não vai conseguir, porque às vezes se tu continua fazendo as mesmas coisas, daqui a pouco a tua rentabilidade tá menor, porque tu não tá olhando para aquilo. Exatamente. É o platô a longo prazo. Se tu não tá crescendo, tu tá morrendo. Exatamente. Falei sobre isso ainda esses tempos num episódio que eu gravei solo, exatamente sobre isso. Porque se tu não olha, se tu não cresce, não muda a tua estratégia, aquela tua estratégia que tu vinha fazendo, se ela não tá mais dando resultado, se tu tá mantendo num faturamento ali médio, é porque alguma coisa não tá mais, saturou aquela estratégia. Agora tu tem que muda o jogo, né? Gabi, me conta uma coisa. Tu tá hoje gerenciando muitas equipes, olhando para muitas pessoas, né? E esse olhar para pessoas, essa gestão de pessoas, né? O que tu percebe que engaja mais e que retém mais talentos? É a questão salarial? É a questão de propósito? É a questão de cultura? Tem algum ponto desses que ressalta mais para engajar e reter talentos? Então, eu poderia te dar muitas respostas e eu tento fugir do clichê, mas é que eu acredito, inclusive, é o que me retém, né? Eu acho que salário é muito importante, porque as pessoas precisam pagar as suas contas, elas precisam... Eu quero que as pessoas sejam ambiciosas, eu sou, né? E que almejem isso. Mas eu acho que é impossível alguém ficar em qualquer lugar, negócio, empresa, somente por isso, né? Então, eu não acho que é a coisa mais importante, embora seja muito relevante. E eu acho que sim, é o propósito. E não acho que é só o propósito da empresa. Tá. Porque a empresa, ela tem, né? Cada empresa tem a sua, tem o seu propósito, claro, né? O propósito da Comunicare, por exemplo, é dar reabilitação auditiva para o maior número de pessoas, com a maior qualidade possível, etc. E cada um precisa ter o seu propósito pessoal e profissional conectado a isso de alguma forma. Às vezes, o propósito daquela pessoa é dar uma vida melhor para o filho. Essa é a obstinação da pessoa. Como que, através do propósito da empresa, porque precisa ter alguma conexão, ela vai conseguir atingir o propósito
próprio e onde isso se conecta. Agora, se a pessoa vai, e acontece, e tá tudo bem, mas a pessoa vai todo dia lá trabalhar só pelo salário, né? Não é um grande julgamento, mas em algum momento ela vai se desmotivar, ela não vai engajar, eu não vou conseguir garantir que ela necessariamente vai dar o que eu preciso, o que a empresa espera pro cliente. Então, eu acho que é o propósito, eu acho que em termos de... E aí é o propósito de cada um. Eu acho que a gente precisa fugir muito dessa coisa de que todo mundo precisa ter o mesmo propósito da empresa. As pessoas precisam conhecer o propósito da empresa, isso precisa fazer sentido, precisa achar um propósito que faça sentido, ela precisa se reconhecer naquilo de alguma forma, mas ela vai conectar o dela. E para quem gere essas pessoas, um líder precisa saber o propósito de cada pessoa. Por que que a pessoa tá ali? Ai, mas como que eu sei isso? Pergunta. Exatamente. Tá, então já que tu falou em líder, né, em desenvolver pessoas, como que hoje vocês fazem para desenvolver essas pessoas? Mas, acima de tudo, vamos falar primeiro desenvolvimento de lideranças, tá? Como é que é o trabalho de desenvolvimento de lideranças lá dentro da empresa? Então, eu acho que quando a gente fala de profissionais da saúde, né, hoje na empresa, muitos líderes são profissionais de saúde. Muitos não, né? Hoje a gente tem uma empresa mista. Anos atrás, a maioria dos líderes, assim como eu, eram fonoaudiólogos que tinham se desenvolvido para a liderança, né? Porque com a expansão da empresa, a pessoa vai, né, encontrando ali, se identificando, vendo que um profissional de saúde pode ser líder e aí se capacitando para isso, assim como eu, indo atrás de uma pós-graduação, alguma coisa, né, na área, se capacitando e aprendendo no dia a dia. Então, esse desenvolvimento de lideranças, ele aconteceu para muitas pessoas, assim como para mim, de forma natural. E aí, aproveitar também de uma empresa que cresce ou de um negócio que cresce, né? Às vezes, até pegando outros exemplos, às vezes a pessoa é secretária, né? Que é algo que tu trabalha muito, por exemplo, e a clínica aumentou de tamanho, ela pode ter um cargo de supervisão geral daquele negócio. Então, e aí eu falei lá no início, e isso não foi à toa, assim, eu acho que o desenvolvimento da liderança, a Comunicare, por exemplo, dá oportunidade para que as pessoas se desenvolvam, mas não necessariamente essa é uma oportunidade direta. Depende muito também do lado da pessoa estar aberta, da pessoa buscar, porque a empresa pode te dar tudo, ela pode te dar capacitação, ela pode te dar oportunidade, mas tu precisa também entender a tua responsabilidade, né? A tua responsabilidade pela tua carreira. Então, eu acho que esse desenvolvimento de lideranças acontece, mas também hoje eu vejo como uma grande oportunidade também pessoas que vêm de fora do mercado e que aí se desenvolvem enquanto líderes dentro da empresa. Mas a gente olha para isso com grande importância, porque eu acho que não é só também contratar boas pessoas, é manter as pessoas ali, e isso é papel da liderança, né? Não é só, como eu falei, delegar, é manter as pessoas ali contigo, é criar um time, é ter um senso de pertencimento, de comunidade, e isso é o papel-chave de um líder, assim, na minha concepção. Tá. E dentro dessa questão que tu trouxe, do co-criar lá, do trazer para junto, né, a equipe e os líderes fazerem isso, eu quero entender qual é a tua percepção sobre qual é o papel que a empatia e que a escuta tem dentro da gestão de pessoas que vocês realizam hoje na empresa. Todo. Eu acho que às vezes a gente acha que escuta. Né? E acho que todos, inclusive, me incluo 100%. Exatamente. Às vezes a gente escuta pra responder, né? A gente não... na maior parte das vezes. Eu falo isso nas minhas palestras, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que um líder precisa escutar, é fundamental, mas ele precisa primeiro só escutar. Né? Estar ali para depois comunicar, depois ver se aquilo faz sentido ou não. Então, eu acho que escutar a equipe sempre pode ser muito rico. Eu acho que tem uma certa armadilha aí, porque é importante que os líderes tenham o seu papel, que as pessoas entendam a importância de ouvir o líder e o direcionamento também. Então, às vezes a gente peca também
pro espaço de escuta virar um espaço de reclamação. Eu acho que isso também tem uma linha muito tênue. É um ponto interessante, né? Um ponto importante, assim, de quem gere, de quem lidera falar, porque pode ser um espaço muito produtivo, mas pode ser improdutivo para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas vêm com questões e com ideias, e quando a gente questiona a pessoa, mas então qual a tua solução? A pessoa nem parou para pensar. E eu acho que co-criar e levar um time junto é também todo o time, independente da posição, entender que eles são, se tiver um problema, parte do problema, mas também devem ser parte da solução. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, tu só me traz problema, agora vamos começar a trazer a solução. E eu falo isso aqui também. Exato. A gente precisa olhar para isso, e até porque isso é desenvolver essas pessoas, porque tu tá querendo ajudá-las, né? Exato. No momento que tu diz para elas, ao invés de me trazer problemas, me traga a solução, tu já tá praticando ali, fomentando uma mentalidade, a prática de uma mentalidade diferente Com nela. certeza. Porque eu lembro lá da minha trajetória profissional, quando eu comecei, que eu só conseguia enxergar o problema. E que eu não conseguia ver soluções muitas vezes, porque daí eu pensava, não, mas aí eu não sei, mas é que daí não depende de mim, mas que tem várias coisas e várias questões. E claro, é muito da liderança, de como a liderança assume isso e como que ela te dá autonomia ou não nas tuas atitudes e nas tuas ações, no teu desempenho do teu trabalho ali, né? Mas eu lembro muito isso, assim, e que a minha última líder que eu tive antes, a última líder CLT antes de empreender, ela sempre dizia isso, a gente só vai conseguir evoluir se a gente realmente tiver essa mudança de pensamento, essa mudança de traga soluções. E quando tu vai crescendo dentro de um nível de senioridade ali dentro da empresa, desse ambiente corporativo, tu precisa foco é na solução. Exatamente. Tu tem que focar na solução. Porque se tu não foca na solução, tu vai ser mais um que tá reclamando e não vai ajudar a empresa a crescer. A empresa precisa crescer, a gente cresce com soluções. Problemas a gente tem todos os dias, mas aqueles que vão se destacar é aqueles que vão resolver. Ah, mas isso não tá na minha alçada, isso é responsabilidade do fulano. Ok, mas a gente tem caminhos. E o que tá no teu controle que tu pode fazer, então, em relação ao fulano, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Sempre tem. Sempre tem, se não tivesse, as empresas não cresceriam do nada, sabe, não tem. Por que as pessoas crescem, evoluem? Porque elas saem desse modus de reclamar, o modus operandi, de ficar reclamando, de colocar culpabilizar os outros, mas de criar uma autorresponsabilidade, né? É aquilo que nem tu falou, o que tá no meu controle que eu posso fazer hoje pra mudar isso? Exatamente. Pra mim, quando eu mudei essa mentalidade, quando eu percebi isso, tudo fez mais sentido. Tudo, meu Deus. Então é tudo minha responsabilidade. Ah, é verdade, é minha. Então eu tenho que ir atrás. Exatamente. Não dá pra culpar só o outro, né? Não, é muito mais fácil, mas não dá. É muito mais fácil. Seria bem melhor, né? O que tu enxerga como maior mudança na forma de gerir negócios em saúde nos próximos anos aí? Então, eu poderia supor muitas coisas. Eu acho que vai mudar muito. Eu acho que o mundo, né? Acho que falando de negócios, tá. A concorrência de qualquer negócio de saúde ou não, ela sempre vai aumentar. Tá. Então, eu acho que o principal desafio, um deles já acontece hoje, imagino que vai escalar muito mais, é lidar com a tecnologia e como incorporar a tecnologia a nosso favor nos negócios. E eu acho que quando a gente fala de negócio de saúde, existe um preconceito com tecnologia, de como eu vou atender à distância, como é que eu vou colocar uma inteligência artificial para falar com o cliente. E isso hoje em dia é extremamente necessário. Então, eu acho que é lidar com essa mudança, é lidar também, né, com uma mudança geracional. Então, eu acho que qualquer pessoa que lidera um negócio, uma equipe, precisa ter esse conhecimento. Então, como cada geração se comporta, né? Porque é diferente, a gente tá recebendo hoje a geração Z no mercado de trabalho, daqui a pouco é a geração alfa. Então, eu acho que nos próximos anos vai ser tudo isso junto e a pessoa precisa entender que ela vai ter que ser adaptável. E eu vou falar de novo, ela vai precisar estar aberta a mudar o negócio dela quantas vezes forem necessárias. E a mudança não é que vai mudar o negócio todo. Eu não acho que os negócios e a saúde, por exemplo, a essência de um serviço de saúde sempre vai ser tu atender bem o teu paciente, tu te capacitar, tu tá ali pra ele, tu ouvir ele. Essa essência eu acho muito difícil que se perca, a não ser, depende de cada um. Então, tu não precisa abrir mão da tua essência, do que tu acredita, do que tu te formou para, mas tu não pode ignorar
às mudanças do mundo, do mercado que tá acontecendo e tudo isso. Tá, e daí, já que tu tá falando em resistência, né? Se tu pudesse dar um conselho para os profissionais da saúde que têm muita resistência a essa parte da gestão, o que tu diria para eles? Não tenham. Por quê? Parem de resistir agora. Eu acho que a primeira coisa é qual é o pré-conceito em relação a isso, porque hoje é uma necessidade e não precisa ser um problema, pelo contrário, é uma solução, as coisas vão ser mais fáceis se as pessoas se entenderem como um negócio, né? A minha carreira é o meu negócio, eu sou um negócio, porque a gente né? Cada um de alguma forma é uma empresa, dá pra fazer um paralelo, assim. E outra, né, Gabriela, assim, a gente precisa fazer com que esse profissional da saúde olhe para a gestão não como um custo, mas como algo que vai solucionar a vida dele em muitos aspectos, a vida, a empresa dele, e vai fazer com que ele cresça. Porque se ele não olhar para isso de uma forma ou de outra, ele vai estar morrendo a longo prazo e aí ele vai ser engolido pelo que está vindo aí, né? Com certeza. Vai ser só mais um no meio de tantos. Exato. Vamos falar sobre vendas na área da saúde? Vamos. Então a gente estava conversando antes nos bastidores, né? Do quanto a palavra vendas dá arrepios nos profissionais da saúde, ainda mais, porque não foram ensinados a vender errado. Não pode vender. Vender procedimento, vender na área... Como assim, né? Então, o primeiro ponto é a gente tirar esse tabu, né? Como é que é a diferença? Tenta desmistificar, antes de eu fazer outra pergunta. Desmistifica esse tabu, vendas para o profissional da saúde, por favor. Gente, se eu conseguir desmistificar, eu resolvo todos os meus problemas, os teus e de todos os serviços de saúde. Mas eu acho que, como eu falei antes, o preconceito, né, ele tá na gente e eu tinha isso. Então eu posso falar por mim, viva, né, eu posso dar a minha experiência. Eu acho que a gente, né, quem se forma na área da saúde pensa, eu tô aqui para ajudar, e a gente tá, né? E eu dizia, eu nunca vou ser vendedora, porque existe mesmo, é preconceito mesmo. Ai, que vendedora, às vezes a palavra vendedor tá ligada à pessoa que vai te enganar, que só vai querer te vender. Então existe essa mentalidade que eu acho que é bem ultrapassada, mas, né, ainda existe. E eu acho que eu acho que dá um alívio a pessoa assumir que ela vende. E assim, eu acho muito raso dizer que só quem literalmente vende um produto tá vendendo alguma coisa. Todo mundo vende tudo o tempo inteiro, e isso não é só no trabalho. Eu tô me vendendo pra ti, eu vou conhecer alguém, eu vou querer, né, do ser humano, eu vou querer que ela goste de mim. Eu estou vendendo, de alguma forma, a minha pessoa. Advogado, alguém vai contratar um advogado, vai vender o seu serviço. As pessoas não existe nenhum profissional que não venda um trabalho. Tu é um funcionário público, tu tá vendendo o teu trabalho para o governo, para um órgão público, alguma coisa assim. Então, é muito... A pessoa tá se enganando quando ela acha que ela não trabalha com vendas. Todo mundo trabalha, e eu acho que se a pessoa partir desse princípio, fica muito mais tranquilo. E mais leve. Porque o teu trabalho tem um valor, e que bom! Vamos valorizar, que bom que alguém quer comprar, assim como tu quer comprar um serviço de alguém. Tu precisa colocar, mesmo que seja algo de necessidade, como é um aparelho auditivo, a pessoa precisa, né? Pra voltar a ouvir, ela é obrigada, né? Pra ela ter uma boa saúde, a comprar aquele produto. Mas às vezes é uma emergência, eu preciso colocar uma prótese no meu quadril, tu vai comprar. Ou o teu plano de saúde, tu tá pagando o plano de saúde vai pagar a conta pra comprar. Então, assim, somos todos vendedores, eu acho que... E aí, às vezes, as pessoas insistem em algo que não vai ajudar, né? Eu ouço muitas pessoas, eu não sou vendedor. Mas por que, gente? Tu não vai deixar de ser fonoaudiólogo, tu não vai deixar de ser fisioterapeuta, tu não vai deixar de ser médico por tu vender o teu serviço. Tu já é vendedor, tu só não quer dizer. Tu só não quer aceitar, né? Exatamente. E quando tu percebe que hoje, por exemplo, dentro da tua empresa lá, da empresa que tu atua, e dentro tu vê colegas, tu enxerga muitos profissionais da saúde, tu se relaciona com muitos deles. Quais os erros mais comuns que tu percebe que os profissionais da saúde cometem ao vender procedimentos, serviços? O que tu percebe? Eu acho que o primeiro é não querer vender.
né? Essa coisa de eu vou te apresentar, mas não precisa, né? Até quando tipo, quando eu comecei a vender, eu dizia assim, olha, o senhor vai experimentar aqui, esse é o aparelho auditivo, custa tanto. E aí a pessoa dizia, não, mas é muito caro. Eu falava, fique tranquilo. Então não precisa pagar. Precisa colocar agora, a gente, né? Às vezes a gente tem essa mentalidade e a gente transfere para o cliente. E de certa forma é prepotente a gente pensar que o outro não quer, ou que o outro, às vezes a gente vai oferecer um serviço, por exemplo, um produto que custa X, porque eu acho que essa pessoa aqui não vai estar disposta, ele não vai querer, então eu vou oferecer esse pacote aqui, ou esse produto mais barato, mais acessível que eu tenho. Quem disse? E de certa forma até um egoísmo, né, Gabi? Exatamente, o cliente tem direito de saber tudo que existe de solução para ele, né? Então eu acho que a pessoa, tu tá oferecendo o melhor que tu pode pro teu cliente, tu tá vendendo. E aí isso vai acontecer de uma maneira natural. Nossa, pensar dessa forma, mudar essa mentalidade com relação a vendas, eu vejo que é um dos maiores pontos, assim, que mais precisaria ser trabalhado na mentalidade dos profissionais da saúde, para eles... Pô, tu tá vendendo, tu acordou, tu tá vendendo, porque tu saiu pro hospital para atender um paciente, tu tá vendendo ali com os técnicos de enfermagem, com os pacientes, com os familiares, tu tá vendendo a todo momento, mesmo que tu não esteja ofertando um procedimento em si, mesmo que tu esteja atendendo um paciente que tá internado, tu tá vendendo. E aí é o teu pós-venda, tudo ali tá influenciando e tu precisa olhar para isso, né? E vocês hoje cresceram muitas lojas ao longo do Brasil, na América Latina, e vocês expandiram para outros países. Na tua visão, o que é inegociável num processo comercial de empresas da área da saúde? Mas primeiro ponto, a gente precisa falar uma coisa, falar algo. A maior parte das clínicas, tá? E eu falo isso com um olhar, é um dado empírico, mas é um dado que eu percebo muito aí pela minha experiência de clínicas. Não tem processo comercial definido, tá? A começar por aqui. Vamos considerar as empresas que não têm processo comercial definido, tá? O que seria, assim, inegociável para elas começarem a ter, desenvolver esse olhar? Assim, tipo, vamos pensar num primeiro ponto. Eu quero profissionalizar o meu setor comercial hoje dentro da minha clínica. Para onde eu preciso começar a olhar? Eu acho que a primeira coisa é... Qual é o teu inegociável? Tu perguntou o que é negociável, qual é o teu inegociável? Tá. O teu inegociável é ter um bom produto, a tua base vai ter esse produto, porque tu quer que o teu cliente tenha, sei lá, uma dermatologista, tenha o melhor botox, é o produto. A partir daí, tu vai criar a tua estratégia baseada no produto. É óbvio que tu vai linkar com um bom serviço, tu vai desenhar a tua estratégia comercial. A tua base, o teu inegociável é o serviço? É ter uma boa equipe? Ou é ter um ambiente premium que a pessoa... E aí, se são várias coisas, elencar isso para entender qual é o teu inegociável. Hoje eu entendo, por exemplo, que no nosso negócio, eu falei de comprometimento, né? Mas é as pessoas estarem comprometidas para que a gente consiga oferecer um serviço e um produto também, mas principalmente um serviço de excelência para o cliente. Onde quer que ele esteja, né? Porque quando a gente pensa num negócio muito grande, eu preciso que a pessoa que está atendendo aqui no Rio Grande do Sul, ela atenda tão bem quanto, seguindo, né, os mesmos preceitos que a pessoa que está lá em Manaus. E tem que estar tudo muito bem padronizado para isso acontecer. E aí é muito gratificante, claro, né? Quando a gente escuta de... Eu fui atendido aqui e eu fui pro Rio de Janeiro, pra praia, e eu fui atendido do mesmo jeito lá. Né? Isso pode ser tanto pro positivo quanto pro negativo. Então, essa amarração, esse processo, né? Treinamento contínuo também, né? Independente do tamanho do teu negócio, às vezes vai trocar uma pessoa e essa pessoa precisa a ter outra precisa dar continuidade, exatamente, né? Exatamente. Tá, e digamos que a pessoa já tem esse inegociável. Ela já sabe disso, isso já foi. Qual é o primeiro passo para ela estabelecer um processo comercial dentro da clínica dela? Eu diria, e aí, claro... Eu tô num lugar de muito privilégio, em que isso já é muito desenhado, eu diria para a pessoa pedir ajuda, contratar um serviço, né, para isso. Acho que provavelmente é a coisa mais importante pensando em negócios menores, porque não dá pra gente achar que a gente sabe fazer, né? Eu acho que, claro, primeiro dá pra fazer algo sem um apoio externo, ter um alinhamento com a tua equipe, seja uma equipe de uma pessoa a mais, como eu falei, mas eu acho que talvez os negócios de saúde fossem muito melhores preparados se as pessoas pedissem ajuda
antes, né? Digamos assim. E tu não precisa se cercar necessariamente de muitas pessoas. Escuta o teu cliente. Escuta a pessoa da tua equipe. E aí desenha, talvez, com essas pessoas. O que é importante pra ti, cliente? O que é importante pra ti, minha colega, né? Meu par aqui da equipe. Tá, vamos desenhar o nosso processo, é assim. A gente faz isso por quê? Dá pra construir. E aí, obviamente, aí depois tu vai te cercando de ajudas que vão fazer tu ter isso de uma maneira mais estruturada, caso tu não tenha conhecimento, porque daí às vezes a gente acha que eu não tenho conhecimento, então eu não preciso, então tu pode tanto te capacitar quanto contratar alguém. Exatamente. O ponto é, tu precisa ter a consciência da necessidade disso. Exatamente. E no momento, por exemplo, que esse profissional da saúde opta por não trabalhar mais com convênio, começar a olhar de uma forma diferente para o seu negócio, ele vai precisar olhar para um processo comercial. 100%. Ele não vai mais poder depender só do boca a boca. Pro seu nome, pra sua imagem, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente não falou diretamente, mas independente de estar numa empresa gigante ou de ser uma pessoa sozinha, é o teu nome como profissional. Tu escolheu fazer aquilo. Nome que tá em jogo. Sempre. E pensar nisso, e pensar no que ele tá reverberando. Aí vem a questão de reputação, vem a questão de gestão de marca pessoal, né? Exato. É isso. Tu quer que as pessoas falem como de ti quando tu sair da sala. Exato. Né? Que forma, qual é a mensagem que tu quer deixar? E a depender da mensagem que tu deixa, né? O teu cliente vai reverberar isso e tu pode ter, tanto pro positivo quanto pro negativo, um retorno disso, né? Exato. Então, é muito importante. Teria muita coisa pra gente falar sobre processo comercial, sobre área comercial, sobre vendas. Mas eu percebo que eles têm, os profissionais da saúde, pra gente poder ser o mais útil possível pra eles aqui, eles têm muita dificuldade nesse fechamento de vendas, assim, né? E aí aqui tem pontos que estão envolvidos. A comunicação, a confiança, a segurança, né? É o passar esse conhecimento técnico com segurança para o paciente que está ali comprando nesse momento, né? O que tu percebe que uma clínica ou consultório, um negócio da área da saúde poderia fazer para conquistar essa confiança, então, do cliente ali, que está ali na frente, né? Nesse primeiro contato com o paciente ou daqui a pouco ao longo da jornada que ele vai tendo com o paciente? Eu acho que no primeiro contato, isso foi uma coisa que eu aprendi atendendo mesmo, assim. Eu supunha muitas coisas. Então, quando a gente começa a atender, a gente quer dar uma aula, né? Eu vou dar uma aula de audição, Nossa, eu vou dar uma aula sobre o serviço. Vou mostrar tudo que eu sei. Eu vou arrasar aqui. E aí, tu faz o discurso, cansa, precisa tomar uma água. E no final, às vezes a pessoa só tá pensando assim, quanto custa isso, ou será que eu vou resolver, será que eu vou conseguir, né? Obviamente vai ter gente que vai prestar... Eu também já passei por isso. Muita atenção. Então, e aí a gente falou de escuta antes, e aí eu acho que tem uma palavra aqui, além de escuta, que é pergunta. Às vezes eu escuto o relato das pessoas assim, eu não sei, eu acho que ele não vai comprar. Tá, mas tu perguntou o que ele tá sentindo, para onde ele tá mais inclinado. Pergunta pro teu paciente o que ele sabe sobre... Eu pergunto, o que o cliente sabe sobre o aparelho auditivo? O que ele sabe? Às vezes ele sabe alinhar, tudo, né? Ele não sabe nada. Exato. O que ele acha caro? O que ele acha barato? Qual a expectativa dele? O que ele espera? Ele precisa te dizer. Porque se tu vai dizer, eu trabalho assim, eu vou te entregar isso, eu vou fazer aquilo, o produto é assim, o produto é assado, às vezes a pessoa tava achando que era outra coisa. A pessoa estava pedindo uma outra coisa, ela estava com uma expectativa diferente. Eu brinco com as pessoas quem é você no mundo do aparelho auditivo? E aí pode colocar qualquer outro mundo aqui. Então, quem é o teu cliente? O que ele gosta, o que ele quer, o que ele espera daquele atendimento? Então, no primeiro momento é 100% entender o que o cliente quer. E o que a cliente Ingrid quer não é o que a cliente Gabriela quer. Verdade. Tem o cliente que quer carinho, tem o cliente que quer um super produto premium, tem um cliente que quer a coisa mais barata que tu tiver pra resolver o problema dela. O quanto antes, exatamente. Não existe fórmula mágica, infelizmente e felizmente também. E tu vai fazer a tua indicação do teu serviço, do teu produto de acordo com isso. Mas primeiro tu precisa escutar e fazer as perguntas certas. Exatamente. E não ter medo de perguntar. Isso eu acho que é uma coisa de eu não vou vender, eu não vou dizer, eu não vou perguntar. Eu falo, gente, vai dar dor de barriga, mas pergunta, faz silêncio. Né? E aí entra, claro, técnicas de venda que as pessoas também têm bastante de preconceito, mas a vida é assim, né?
nas nossas relações a gente pergunta, a gente vai precisar ter conversas difíceis. Às vezes a conversa é difícil com o cliente mesmo. E isso vai facilitar a relação, porque quando tu pergunta do pós, tu só vai ter uma relação pós com o cliente se tu for efetiva naquele momento. Exatamente. Não adianta depois chorar o leite derramado. Exatamente. A gente tem um quadro aqui, Gabi, dentro do 981cast, que se chama 981 Pergunta, tá? São 9 perguntas que eu vou te fazer, que tu precisa responder em 8 segundos, mas é só com uma palavra. Meu Deus. E eu vou ficar contando aqui na mãozinha mesmo. A gente pode começar? Eu vou tentar, né? Ser uma pessoa de uma palavra. Uma palavra. Isso tá. aí. Mas vão ser 9 palavras que tu vai poder falar ao todo, tá. Olha só. Nas 9 perguntas. Tentarei. Primeira pergunta, então. Pergunta número 1. Uma palavra que define gestão em saúde. Ai, é muito difícil. Eu acho que é conexão. Gostei. Pergunta número 2. O maior erro de um profissional da saúde quando pensa em negócios? Uma palavra não dá. Não pensar em gestão. É que não é uma palavra. Tenta. Ainda tem 3 segundos. Acabou. Medo. O maior erro. Faz muito sentido. Pergunta 3. Um hábito que tu não abre mão no teu trabalho? Ouvir as pessoas. Ouvir sempre. Pergunta 4. Liderança é? Eu já usei essa palavra, mas eu não tenho dúvida que é conexão. Também. Pergunta 5. O que mais te inspira na Comunicare? As pessoas. Essa foi rápida. Pergunta 6. Um desafio que te fez crescer? O próprio crescimento da empresa. Também não é uma palavra, mas... acho que é gerir. Pode gerir. Pergunta 7. Uma dica de livro? Uma só vai ser muito difícil, mas eu vou dizer que eu falo pra todo mundo na vida e acho que ajuda muito no trabalho, que é Conversas Corajosas, da Elisama Santos, que fala de comunicação não violenta. Acho que tem tudo a ver com a vida. Eu digo que todo mundo precisa ler pra vida, mas pra gestão é muito importante. Olha, não conheço. São 2 palavras, mas eu vou aceitar. Eu poderia... Conversas Corajosas 2 palavras, mas aí tudo bem, é vou aceitar. Livro, não dá. É um livro, é verdade. Geralmente um livro tem mais, né? Pergunta número 8. Uma palavra que define a Gabriela profissional. Gente, isso é muito difícil. É isso aí mesmo. Eu vou falar comunicação. Ué, e por que não? Eu acho que é isso. Por que não? Tudo que envolve. Tudo envolve. Tá tudo... Nossa, no teu mundo, no teu universo, tudo envolve. E a pergunta 9 é... E a Gabriela pessoal? Qual é a palavra da Gabriela pessoal? Eu acho que é aprender. Aprender. Aprendizado. Fechamos, então. Foi muito difícil. Essa parte final foi horrível. Mas sair da zona de conforto, eu gosto. Isso aí, pra gente poder pensar. E é uma coisa algo que a gente não faz, né, no dia a dia. Total. Esses bate-volta, assim, é tipo programa de TV, a gente gosta. E é sempre bom fazer uma coisa que a gente não faz. Até pra gente treinar o nosso cérebro, Total, meu cérebro tá meio confuso. Gabi, eu quero resgatar algumas questões ao longo da conversa que a gente teve, da nossa conversa, desse nosso episódio, que foi riquíssimo, que foi incrível. Mas algo que tu me mostrou muito e que eu já tinha muito pra mim, mas que por vezes a gente esquece ao longo da nossa trajetória, é essa questão essa adaptabilidade que tu teve, que tu tem ao longo dos teus 12 anos aí de carreira, e do quanto isso é importante, da gente não ficar fechados numa única concepção de negócio, de empresa, de pessoas, né? E a fulana é assim, então vamos fechar assim e vai ser sempre assim. Mas a gente acreditar que sempre haverá mudanças e espaços para a gente melhorar, para a gente evoluir, mas para isso nós precisamos estar abertos, né? E um outro tópico muito importante, muito relevante que tu trouxe é tenha a noção da importância da gestão no teu negócio. Porque a gente precisa, aqui dentro do 981cast, ele é um grande espaço para isso. Para a gente conseguir mostrar para esse profissional da saúde que está nos escutando
tá nos ouvindo, tá nos vendo, do quanto ele precisa olhar para isso, que isso não é só um assunto que tá na moda, que isso não é só alguma coisinha que agora inventaram de falar. Isso é estudo, é ciência, senão não existiriam pós-graduações, faculdades de administração. Não, isso é necessário. Então nós precisamos falar sobre isso de todas as formas, bater nesse martelo aí várias vezes, até que a pessoa se abra e veja, opa, eu tenho que ver sobre isso, eu tenho que entender sobre isso. E o teu papel hoje aqui é muito trazer essa tua experiência lá do mercado, de um mercado tão grande, tão valioso, mas que pode se adaptar muito perfeitamente para a realidade desse profissional aqui que está nessa clínica, que daqui a pouco não é uma clínica pequena. Porque, por exemplo, a gente mesmo tem clínicas que a gente atende que tem 20, 25, imagina, 30, tem os próprios hospitais precisam também ter cada vez mais essa visão de gestão, né? Uma gestão de excelência, uma gestão de qualidade, mas acima de tudo, uma gestão focada na experiência do paciente, mas na experiência do colaborador, né? Porque eu percebo que isso vocês também trabalham muito, né? A questão da experiência do colaborador para ele entregar uma melhor experiência lá para o paciente. Tu quer falar um pouquinho sobre isso para mim? Eu acho que os pilares, né, que a 981 trabalham são os 3 pilares que um negócio precisa olhar, né? E eu acho impossível, podem tentar me provar o contrário, que um cliente seja bem atendido por um profissional que não está realizado. Então, certeza. Tu precisa que a pessoa tenha um comprometimento, que ela veja um sentido para tu ter segurança que ela vai entregar o que tu quer pro paciente. Se tu tá atrás do negócio ou se tu é o profissional, tu precisa estar bem, tu precisa ver sentido naquilo. O teu negócio ou o lugar que tu tá, a empresa que tu tá, precisa estar clara qual é a estratégia, qual é o propósito, porque senão pode saber que o cliente ou ele não vai comprar o teu serviço naquele momento ou ele não vai fidelizar e não vai seguir contigo. Porque ele sente isso. 100%. E ele percebe. Pode ser algo que não é consciente da parte dele, mas ele vai sentir uma coisa estranha. Algo que não tá conectando, que os pontos não estão se fechando e o fio ele não tá conectado. Exato. E aí não tem como uma coisa de se dissolver da outra ali. Esses pontos aí, esses nozinhos precisam estar muito bem conectados entre si. Eu agradeço demais a tua presença. Foi uma conversa riquíssima, foi uma conversa que eu aprendi muito contigo, por isso que eu amo estar aqui nessa mesa com todos os meus convidados e eu recebi o teu nome por indicação de algumas pessoas que nós temos muito próximas e eu achei incrível poder te conhecer, poder estar aqui mais de uma hora conversando contigo, te conhecendo e vendo a tua trajetória linda que tu construiu aí, e eu te desejo do fundo do meu coração ainda mais sucesso, que cada vez mais esses teus projetos dentro da empresa, esses teus projetos que tu tá construindo venham à tona aí para o mundo, para as pessoas, porque elas precisam saber tudo que vocês estão construindo, porque isso é muito forte, é muito grandioso e não é qualquer pessoa que consegue esses feitos que vocês conseguem. Então a gente precisa sim valorizar e mostrar para o mundo. Então te desejo de verdade muito sucesso e te agradeço do fundo do meu coração por tu estar aqui comigo hoje. Ingrid, eu que te agradeço pelo espaço. Passou voando, eu tô chocada que passou uma hora, mas foi muito, muito bom. Eu acho que foi muito legal também estar sendo, né? Quero conhecer mais o teu trabalho. Eu acho que a gente tem, eu sempre falo isso e acho que falei aqui, né? A gente tem o privilégio de trabalhar com uma coisa tão nobre que é a saúde. Então ter uma empresa que é voltada para isso, também poder contar um pouco, né, da história da Comunicare, da minha aqui, foi muito especial. Então, muito obrigada pelo espaço e muito sucesso para ti também. Muito obrigada, de coração. Que honra, meu Deus, tá recebendo esse momento. Realmente é um momento emblemático. E para ti, que estava conosco até o final desse episódio, tenho certeza, tu aprendeu bastante, tu aprendeu muito. A Gabriela trouxe toda a expertise dela, todo o conhecimento ao longo de tantos anos aí trabalhando numa grande empresa da área da saúde. E se tu realmente é esperto, tu pegou um bloquinho, uma canetinha ali e anotou vários insights aí que gerou esse episódio na tua mente e que vão com certeza mudar o rumo do teu negócio se tu adaptar pequenos pontos aí que foram, né, trazidos e discutidos hoje aqui no nosso episódio. Então tu já sabe, todos os nossos episódios do 981cast, eles saem nas quintas, quinzenalmente, ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu quero que tu te inscreva lá, eu já te falei isso, a gente precisa muito do teu clique ali, ó, inscreva-se, vai ajudar bastante a crescer o nosso canal e nosso conteúdo reverberar muito mais por aí.
Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!